Olá, tudo bem? Professor André Arruda, vamos dar início à nossa aula, vem comigo. Vamos falar agora sobre radiciação. É uma operação matemática, sendo a raiz apenas uma forma de se representar a potenciação com expoente inflacionário. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Então você vê aí, né, os elementos que envolvem a radiciação, né, o radical, a casinha, né, o que vem dentro do radical aqui é o radicando, né, e esse valor que fica aqui é o famoso índice. Uma observação aqui que você já deve lembrar que quando o índice da raiz n ele é omitido, ou seja, ele não aparece, então é assumido como índice daquela raiz o valor 2. Tá? Então, quando não aparecer nada, por exemplo, ficar aqui, ó, a raiz quadrada de 4, não vai aparecer nada, mas a gente sabe que aqui escondidinho, né, a gente vai considerar sempre 2, tá certo? Se aparecer outro valor, aí, por exemplo, aqui a raiz cúbica de 8, né, então nesse caso é o 3 mesmo. Tá? O fato é que quando é 2, normalmente não aparece, você deve saber que ali existe o 2, tá certo? Vamos às propriedades da radiciação. Temos aí, ó, muito parecido lá com a potenciação, né? Nós temos aí, ó, um produto de radicais, né, onde o radicando aqui, você tem no primeiro radical o A e o B. O que é importante dessa propriedade você ficar atento? Ao índice do radical. Veja que nesses dois casos os índices são iguais. O que a propriedade nos garante? Que você pode pegar os radicandos e jogar dentro de um único radical, multiplicando, né, e mantendo o mesmo índice do radical. Vamos a exemplos. Letra A. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5. Posso aplicar a propriedade? Qual é a principal condição? Os índices têm que ser iguais, nesse caso a gente sabe que aqui vale 2, e tem que ser produto, né, a multiplicação aqui, ó, né, tem que existir a multiplicação entre os radicais. Atendidas essas condições, eu posso então aplicar a propriedade, que me garante que eu posso manter um único radical e jogar esses dois valores aqui dentro multiplicando. Ficamos com 4 vezes 5. E veja que o índice se manteve o mesmo, ou seja, 2. Isso então é o mesmo que a raiz quadrada de 20. Tudo bem? Tá aí a resolução. Vamos colocar mais um exemplo aqui, ó, agora com índices diferentes. A letra B. Raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 2. Posso aplicar a propriedade? Posso, né? Índices são iguais e entre os radicais eu tenho aqui a multiplicação. Então, posso manter um único radical, jogo esses dois camaradas aqui dentro multiplicando, 4 vezes 2, lembrando que eu tenho que repetir o mesmo índice. Por isso a resposta fica, então, raiz cúbica de 8. Tranquilidade? Vamos à próxima propriedade, que basicamente é a mesma. Agora, ao invés, veja só, ao invés da multiplicação, eu tenho a divisão. Mesma situação. Desde que os índices sejam iguais, eu vou manter o mesmo índice e vou dividir os radicandos. Por isso fica A sobre B. Nada melhor que exemplo, né? Vamos lá então, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 10 dividido pela raiz quadrada de 3. Ora, é divisão entre os radicais e os índices aqui são iguais. Então eu posso fazer o quê? Manter um único radical, colocando dentro dele a divisão dos valores, né, 10 sobre 3, e aqui fica 2 mesmo, não escrevo nada. Então fica aí, ó, raiz quadrada de 10 sobre 3. Tudo bem? É só para aplicar a propriedade. Vamos colocar aqui do lado mais um exemplozinho, na letra B. Ó, raiz cúbica de 8 dividido pela raiz cúbica de 4. Bom, é divisão de radicais com o mesmo índice, então eu posso manter um único radical e pegar os radicandos e dividir. 8 dividido por 4. E olha que interessante, 8 dividido por 4 vale 2, então isso é o mesmo que a raiz cúbica de 2. Legal? Então aí está os exemplos
desta propriedade. Vamos à próxima. Esta é super interessante, hein? Você tem um radical, né, e tudo isso entre parênteses elevado a um outro expoente. O que acontece? Pelas propriedades da potenciação, né, aqui está bem abreviado esse caminho, mas você pode ter essa visão aqui, ó, que esse expoente, ele na verdade ele vem multiplicando aqui dentro o expoente natural do radicando. Por isso fica com m lá dentro. Tá? Vamos a exemplos. Raiz quadrada de 2, certo? Elevada ao cubo. Bom, eu posso pegar esse 3 aqui, aplicando a propriedade, né, e vir multiplicando o expoente natural aqui do 2, que vale 1 nesse caso. Então vamos lá, ficamos então com 2 elevado ao cubo, né, porque 3 vezes 1 é 1 que está aqui, né? Tá aí, simples assim, né? Agora vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Letra B. Raiz cúbica de 4 ao quadrado e tudo isso elevado a 5, por exemplo. Ok? Olha que interessante. Não muda nada. Esse expoente aqui, ó, ele pode vir aqui dentro multiplicando agora o expoente do radicando, né, que é o 4, que está elevado ao quadrado. E aí a gente fica assim, ó, com raiz cúbica de 4 elevado a 2 vezes 5. Logo, raiz cúbica de 4 elevado a 10, né? 2 vezes 5 vale 10. Está aqui a resposta. Legal? Muito bacana essa propriedade. Vamos à próxima. Esta aqui é uma coisa que gera dúvida, né? Mas para você não vai haver mais dúvidas, tenho certeza, né? Vamos juntos. Nós temos aí um radical dentro de um outro radical, né? E expoentes aqui representando pela letra N e M, os índices, perdão, índices dos radicais. O que dá para fazer? Você pode manter um único radical, certo? Mantendo o mesmo radicando, e esses expoentes você pode, ó, multiplicar. Só que tem um grande detalhe. Entre os radicais aqui, ó, não pode ter ninguém, tá? Tem que ter um espaço vazio. Não posso ter um número, um valor aqui, tá certo? Se tiver, eu tenho que tirar dali para poder aplicar essa propriedade. Vamos a exemplos. Ó, raiz quadrada de 4. Ok? Qual é o índice do radical que está aqui que não aparece? Como eu já falei, vale 2. Então, não tem nada aqui entre os radicais, eu posso manter um único radical, eu vou repetir o radicando aqui dentro e vou multiplicar esses índices aqui, ó. E é 2 vezes 2 que vale 4. Então está aí, a raiz quarta de 4, simples assim. Tudo bem? Vamos colocar mais um exemplo. Ó, raiz cúbica de raiz quadrada de 6, por exemplo. E agora? Situação igual, ó. Vou manter um único radical, esse 6 eu jogo aqui para dentro e vou multiplicar os expoentes. Que nesse caso é 3 vezes quanto? É 3 vezes 2, né? E 3 vezes 2 é 6. Legal? Simples assim. Eu vou colocar um outro exemplo, adiantando até um pouquinho o filme. Olha só que interessante isso aqui, ó. Raiz cúbica de 2 vezes a raiz quadrada de 5. E agora? Veja que eu tenho esse 2 aqui me atrapalhando entre os radicais. Uma sugestão é jogar ele aqui para dentro deste radical aqui, ó. Mas para isso acontecer, ele vai ter que pagar um pedágiozinho, ó. Vou repetir aqui, ó. Eu só vou preparar aqui o espaço para ele, esse 5 que estava aqui dentro. Ele vai vir aqui para dentro, ele pode vir aqui para dentro multiplicando. Só que ele vai ter que ser elevado a esse índice desse radical aqui, ó, que ele está entrando. É como se ele estivesse pagando, né, um pedágiozinho. O pedágio será o pedágio é ele ser elevado àquele índice ali, que na verdade vale 2. Tudo bem?
E aí sim, ó, eu me livrei daquele problema de ter um valor entre os radicais. E eu fico então agora com 5 vezes, lembrando aqui ó, que 2 ao quadrado vale 4. Vamos lá, ficamos então com a raiz cúbica da raiz quadrada de 5 vezes 4, que vale 20. E agora eu posso, por fim, multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2, que dá 6. No final das contas, ficamos com a raiz sexta de 20. Legal? Esse exemplozinho aí você guarda com muita atenção. Muito bem, vamos agora colocar em prática, né, exercitando aí com esses exercícios que eu coloquei. Raiz quadrada e tudo aí desses valores, ó. Qual é o valor da raiz? Veja, o que eu sempre digo é o seguinte, se você dominar as propriedades, né, da potenciação, da radiciação, dificilmente, né, você vai ter problema com radical, né, até porque tudo acaba recaindo na potenciação. Vamos lá, raiz quadrada de 256, né, isso aqui, quando a gente decompõe o 256 em fatores primos, ó, divide por 2, né, dá 128, divide por 2, 64, divide por 2, dá 32, divide por 2, dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente percebe que o 256 é igual a 2 elevado a 8. Então quando eu substituo o radicando ali para a sua forma, né, decomposta, 2 elevado a 8, eu chego nessa situação, né, 2 elevado a 8. E aqui, ó, eu posso sair dessa situação, né, invertendo os expoentes, né, esse 8 que estava ali dentro vem aqui para fora, fica numerador, e esse índice vira aqui, ó, vira o denominador. É a famosa regra do Sol, né, quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Ficamos então com 2 elevado a 4, e 2 elevado a 4 vale 16. Está aqui a resposta. Raiz quadrada de 256 vale 16. Tá? É um caminho, né? Próximo exemplo é um número decimal. Qual que é a sugestão? Transforma isso aí na forma fracionária. 4 sobre 100. Vimos, né, nas propriedades que eu posso separar isso, mantendo o mesmo índice. Raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 4 vale 2. E a raiz quadrada de 100 vale 10. 2 dividido por 10, 0,2, aqui 2 décimos. Legal? Tá aí a resposta. Raiz cúbica de menos 8. E agora? Bom, um caminho seria decompor em fatores primos, e o menos 8 é o famoso menos 2 ao cubo. Né? Quando eu tenho aqui, ó, o índice do radical igual ao expoente, né, do radicando, eu posso simplificar e a resposta fica direto, menos 2. Tá? Legal? Vamos ao próximo exemplo. Olha aí aquele exemplo que tem um radical dentro de outro. O grande detalhe é que os índices são iguais, então eu já posso aplicar, mantendo tudo isso em um único radical, repetindo o radicando. 2 vezes 2, que é o índice ali é 2, vale 4. Olha que interessante. O 16, decomposto em fatores primos, ele é 2 elevado a 4. Então ficamos com 4, 16, 2 elevado a 4. Índice do radical igual ao expoente do radicando, corta. E a resposta fica 2. Próximo exemplo, olha só que bacana. O 3 aqui, como índice do radical mais exterior, e aqui vale 2. Podemos multiplicar, porque não tem nada entre os radicais. 3 vezes 2 dá 6, e 64, a gente acabou de ver, o 64 é 2 elevado à sexta potência. Olha só de novo, corta, corta, veja como as coisas vão ficando simples. Legal? Muito bacana. Agora veja esses exemplos aí, ó. Né? Você tem uma série, uma expressão envolvendo aí os radicais, né? E agora eu quero resolver com você. Muito bem, aí você vai resolvendo de dentro para fora, tá? Começamos por aqui, ó, menos 32 elevado a 5, e aí eu vou repetindo o que fica para trás. Ficamos então com a raiz quadrada, tudo grandão aqui, ó, 28 menos a raiz cúbica, veja que o chapeuzinho, ó,
abarca até lá o 32, né? Essa parte aqui, ó, vamos fazer separadinho, o menos 32 é menos 2 elevado a 5, certo? E tudo isso elevado a 5, pode cortar, e a resposta dá menos 2. Então aqui fica tudo isso aqui, ó, menos 2. Então 29 menos 2, e assim você vai fazendo. Ficamos então com a raiz quadrada de 28 menos a raiz cúbica, 29 menos 2 é 27. 27 é 3 ao cubo, não é verdade? Ficamos então com 28 menos raiz cúbica de 3 ao cubo. Pode cortar aqui porque são iguais. Então, vamos continuar desse lado. Ficamos com 28 menos 3, raiz quadrada então de 25. E a raiz quadrada de 25 vale quanto? Vale 5. Tranquilidade? Olha, a próxima, o número raiz quadrada de 18 menos raiz quadrada de 8 menos 2 é igual a quanto? Olha que interessante essa questão aí, hein? Bom, aqui tem uma dica muito legal, porque o 18 e tanto o 8 dá para decompor em fatores primos, né? Então, olha só que bacana. O 18, você pode dizer que é o mesmo que 9 vezes 2, concorda comigo? O 8 é o mesmo que 4 vezes 2, menos raiz quadrada de 2. Nós temos um produto aqui no radicando, eu posso separar tanto aqui como aqui, ó, usando a propriedade que a gente acabou de ver. Então isso é raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 2. Aqui, menos raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. E o último eu vou repetir. Raiz quadrada de 9 vale 3. 3 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 4 vale 2, então fica menos 2 vezes raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2. Olha que interessante. 3 vezes raiz quadrada de 2, aqui você tem, ó, menos 2 raiz quadrada de 2 e menos 1 raiz quadrada de 2, é como se fosse 1 aqui, ó. Então eu posso somar isso e dizer que é o menos 3 raiz quadrada de 2. Olha que interessante, uma coisa menos ela mesma vai dar quanto? Resposta vai dar 0, tudo aquilo lá vale 0. Muito bem, agora nós vamos entrar num tópico bem importante, que é a famosa racionalização de denominadores. Acontece o seguinte, aqui eu vou até puxar para mim aqui a conversa agora. Quando você tiver uma fração, né, em uma fração, o valor de baixo, né, em forma de radical, né, você precisa racionalizar, você tem que tirar aquele radical lá de baixo. Não que ele esteja errado, é que na matemática não é muito bonito, vamos chamar assim, entre aspas, o radical ficar embaixo, né? Então, existe um procedimento que a gente vai tirar ele lá de baixo. O procedimento é chamado de racionalização. O que eu quero te alertar é o seguinte, dificilmente em alguma questão você vai encontrar o radical embaixo, né? Não que esteja errado. Às vezes você fez tudo certinho, só que deixou a resposta em um formato não muito convencional. Então você precisa manipular isso, tá certo? Aprende comigo, vem aqui, para você não errar mais. Então esse é o caso mais simples, né? Onde você tem um radical simples embaixo. Como é que você faz esse procedimento? Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo denominador. É o mesmo que multiplicar por 1, não altera nada. Multiplicação de fração, multiplica de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Então nós ficamos com 12 vezes raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, isso é o mesmo que raiz quadrada de 9. Concorda comigo? Ó? Mantém o radical e multiplica os radicandos. Ficamos então com 12 vezes raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 9 vale 3. Podendo agora aqui simplificar, ó, 12 por 3 vale 4. Então, resposta, 4 vezes raiz quadrada de 3. O que eu quero dizer é o seguinte, se você encontrar isso aqui como resposta final, provavelmente vai estar nesse formato aqui, tá certo? Não, esse caminho que seguimos se chama racionalização. Você precisa saber fazer essa manipulação. Vejamos um próximo exemplo. Olha aí, ó. Agora você tem um radical embaixo. Qual que é a regra? A regra é a mesma, né?
A regra é multiplicar em cima e embaixo pelo de baixo. E o de baixo é raiz quadrada de 5. Tudo bem? E aí vamos lá. Ficamos então com tudo isso aqui, ó, vezes este e este vezes esse. Então em cima ficamos com 15 vezes raiz quadrada, né, de 2 vezes 5. Mantém um único radical. E aqui embaixo ficamos com raiz quadrada de 25, né, que é 5 vezes 5. Vamos lá então. Ficamos com 15 vezes a raiz quadrada de 10. Embaixo, a raiz quadrada de 25, a gente sabe que vale 5. Podemos agora, por fim, simplificar. 15 por 5 vale 3. 3 raiz quadrada de 10. Aqui é a resposta. De novo, se isto aqui for o formato, né, ou o final de alguma continha, provavelmente a resposta vai estar neste formato. E esse caminho é a famosa racionalização. Tudo bem? Vejamos mais um caso. Esse é um caso especial, né, onde você tem uma soma embaixo, envolvendo radicais. Nesse caso, você vai multiplicar também em cima e embaixo, mas muito cuidado, agora pelo conjugado, né? Se conjugado, você vai trocar o sinal. Então, vai multiplicar por raiz quadrada de 5 menos 1, né? Em cima e embaixo. Esse é o procedimento. Muito bem, vamos adiante. Agora aqui tomar um cuidado, que você vai aplicar distributivo, vou até colocar em parênteses. Multiplica esse 7 por este valor e por este valor. Ficamos em cima, então, com 7 vezes a raiz quadrada de 5, menos 7. Embaixo você tem um produto da soma pela diferença. Existe uma regrinha, soma pela diferença, né? Ó, A mais B, A mais B vezes A menos B, produto da soma pela diferença, isso aqui é o mesmo que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Em cima, ficamos com a mesma coisa, 7 vezes a raiz quadrada de 5 menos 7. Raiz quadrada aqui, ó, corta esse 2 com o índice, corta aqui. Aqui é 1 ao quadrado, vai dar 1, né? Então, ficamos com 5 menos 1. Finalizamos a nossa continha. 7 vezes a raiz quadrada de 5 menos 7 sobre 4. Vou deixar a resposta assim mesmo. Tá? Então, cuidado com esse caso aí da racionalização quando você tem uma soma. Multiplica pelo conjugado. Muito bem. Você deve ter observado que todas as operações basicamente exigem, né, a condição de os índices serem iguais. Mas você pode encontrar um caso, né, onde os índices não são iguais. E aí, como proceder? Vamos lá. Para realizar uma multiplicação ou uma divisão entre raízes que apresentam, né, índices distintos ou diferentes, né, precisamos modificá-las para que todas tenham o mesmo índice. Para tanto, podemos aplicar a segunda propriedade da radiciação, que afirma que a raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo valor. Olha só, vamos a esse exemplo. E agora, olha aí, ó, pouca gente sabe fazer isso. Eu tenho certeza que depois dessa aula você não vai ter problema mais com radical, mesmo nesses casos aí que são difíceis, né? Não aparece com muita frequência, mas se aparecer, eu tenho certeza que você sabe fazer. E agora? Lembra lá da propriedade que era a condição os índices serem iguais? Aqui não são iguais. E o que deve ser feito agora? Né? Aqui existe um procedimento. Nós vamos transformar tudo em índice igual. Para isso, nós vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre os índices, que naquele caso é 2 e 3. E o mínimo múltiplo comum, né? Opa, faltou um parênteses aqui, ó, MMC. Entre dois números consecutivos é sempre um produto entre eles, e nesse caso vale 6. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer o seguinte, isso aqui vai ser igual, ó. Vamos deixar tudo no mesmo índice, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Vai continuar, só que aqui vai ficar 6 agora. Esse valor nasceu do MMC entre 2 e 3. Eu vou repetir os radicandos aqui dentro, só que tem um detalhe. Agora vamos lá, ó. Olha a dica. Esse 6, para o primeiro radical, você vai dividir. 6 dividido por 2 dá 3, né? E 3 vezes esse expoente interno aqui, que vale 1. Então, 6 dividido por 2, que é esse, vou até colocar o 2 aqui, ó. 3, e aí esse 3 você multiplica pelo expoente do radicado. Então, aqui vem 3.
Da mesma forma agora para esse cara aqui, ó, 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, que é o expoente aqui do radicando, vai dar 2, então ficamos com 2 aqui, tudo bem? E aí, olhando agora para este caso, com os índices iguais e produto, eu posso, se quiser, manter então o único radical, certo? Agora o índice 6, multiplicando os expoentes, ó. E aí poderia parar por aqui ou desenvolver, aí fica a gosto do freguês, né? 5 ao cubo aqui dá 125, 3 ao quadrado dá 9, 125 vezes 9 é o mesmo que 1.250 menos 125, ou seja, 1.125. Tá aí a nossa resposta. Legal? Da mesma forma no caso do lado. Divisão de radicais com índices diferentes, aqui vale 2. Vamos lá, mínimo múltiplo comum entre 2 e 5. E o MMC entre 2 e 5 vale 10. Então também, ó, vamos preparar aqui. Ó. Colocamos tudo com o mesmo índice, aqui vale 10. Aqui vale 10, certo? E vamos lá então. O 13 a gente coloca aqui dentro e o 2 aqui dentro. Só que tem a manipulação dos expoentes. Vamos lá, divisão, depois o resultado multiplica. 10 dividido por 2 dá 5, e 5 vezes o expoente aqui, que vale 1, vale 5. Da mesma forma aqui, ó, 10 dividido por 5 vale 2. 2 vezes o expoente aqui do radicando, que vale 1, vale 2. Legal? Bom, agora se você observar, você tem divisão de radicais com o mesmo índice, que nesse caso agora vale 10, eu posso manter então ele sozinho. E vamos lá, ó, 3 elevado a 5. Sobre 2 ao quadrado. Desenvolvendo ou não, você poderia parar por ali ou continuar, né? 3 elevado a 5 é 243 e 2 ao quadrado vale 4. E podemos parar por aqui. Legal? Então agora você não tem mais problema com radical. Seja com índice igual, se for diferente a gente ajusta e deixa igual. Chegamos àquele momento da prática. Colocar em prática o conhecimento. Com questões, trouxe aqui ó, 2 questõezinhas para a gente detonar. Vamos à primeira. Se x igual a 0.919, é uma dízima, e y igual a 0,31, 0,31, 0,31, determinando raiz quadrada de x menos y, obtém-se. Aí tem a opção, né? Olhando aqui com atenção, você tem uma dízima periódica, vamos observar de cara, que é um valor que está sendo repetido no valor do x. No y é 0,31, 0,31, 0,31. O aconselhável é você transformar essas dízimas em fração, né? Fração geratriz. Vamos no caso do x. X 0,919, 919 toda a vida. Encontrando a fração geratriz, o número que repete, a gente coloca em cima. Conta-se a quantidade de algarismos e a mesma quantidade de 9 que vem embaixo. No caso do y, a mesma forma. 0,31, não, é 0,031. 0,31, 0,31 toda a vida. Logo, o número que repete vem em cima, 0,31. São 3 valores que se repetem, então a quantidade de 9 é a quantidade igual. Como eu quero x menos y aqui dentro do radical, eu já vou fazer esse x menos y aqui. Ó. Então, x menos y vai ser igual a 919 sobre 999 menos 0,31 sobre 999. Subtração de fração de número de baixo é igual, é só manter o de baixo e subtrair os numeradores. 919 menos 0,31 é 888. Dá para simplificar aqui por 111 em cima e embaixo eu chego em 8 sobre 9. Olha só que interessante. X menos y é 8 sobre 9. Só que a questão que é a raiz quadrada de x menos y. Então é 8 sobre 9. Né? Vamos lembrar aqui, ó, podemos separar 8 sobre raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 8 é 2 vezes raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 9 vale 3. Estamos aqui diante da resposta.
letra A, tá certo? Só lembrando um detalhezinho aqui, ó, que eu fiz meio diretão, mas a raiz quadrada de 8 é o mesmo que a raiz quadrada de 4 vezes 2, separando. Raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 2, que é 2 raiz quadrada de 2, por isso coloquei direto lá, tudo bem? E agora, fechamos com essa última questão, né, que diz o seguinte: acerca das propriedades da radiciação e dos conjuntos numéricos, julgue o item. Considerando-se N e P como pertencentes ao conjunto dos números naturais e N maior que 1 e P diferente de 0, é correto afirmar que, olha só, radical dentro de radical. Vamos lá. Olhando aqui que não tem nada entre os radicais, o que dá para a gente fazer? Multiplicar esses índices aqui, ó, deixar tudo num único radical. Vamos multiplicar primeiramente essa brincadeira aqui, ó. Vamos fazer separadinho aqui, ó. Tá? Então nós temos lá n menos 1 vezes n vezes n mais 1. Vamos fazer por partes. Primeiramente vamos fazer esse aqui, ó. N vezes n e n vezes menos 1. Essa parte primeira aqui, ó. N vezes n vai dar n ao quadrado e n vezes menos 1 dá menos n. Tá? Multiplicando agora por n mais 1, aplicando a distributiva. Ó. N ao quadrado vezes n dá n ao cubo. N ao quadrado vezes 1 dá mais n ao quadrado. Agora aqui, ó. Menos n vezes n dá menos n ao quadrado e menos n vezes 1 dá menos n. Que simplifica, aqui dá para cortar, porque são opostos, e a resposta final ali do produto dos índices fica n ao cubo menos n. Tá? Toda aquela brincadeira ali. Então agora eu vou fazer aqui do lado, ó, eu vou deixar tudo aquilo dentro de um único radical. Essa era a proposta. Multiplicando os índices, né, tendo em vista que o radical não tem nada entre eles, ficamos aqui com n ao cubo menos n. A questão pergunta, né, uma questão de certo e errado, se tudo isso aqui, ó, é igual a P. Isso que vamos verificar, né? Será que é igual? Agora vamos olhar aqui dentro, ó, dentro do radicando, aqui do radical mais interno, ó, você tem uma divisão de bases iguais, que é P. Eu posso manter a mesma base e subtrair os expoentes. Isso aqui é uma propriedade lá da potenciação. Ó. E eu fico assim. Agora dá uma observada, que legal. Ó. Isto é exatamente igual ao que nós encontramos lá. Então eu posso cortar isso aqui e dizer que realmente tudo isso é igual a P. Por isso o item está então correto. Né? Ele afirma isso. Questão de certo e errado. Questão correta. Legal? Aí o gabarito das questões que a gente acabou de fazer, e com isso, né, a gente finaliza essa aula aí de radiciação. Tenho certeza que agora você está preparado para resolver qualquer tipo de questão, tá certo? Muito bem, bons estudos e te aguardo aí nas próximas aulas. Até mais!